caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que todos estejam muito bem, muito dispostos, ok? Porque nós vamos dar continuidade ao livro de Esdras, tá? Leremos hoje os capítulos 4, 5 e 6 e eu espero que você esteja lendo comigo, ok? Então vamos a Esdras, capítulo 4. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus como vós fazeis. E nós sacrificamos a ele desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesua e o restante dos chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar, e contra eles contrataram conselheiro para frustrar o seu propósito por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua síria e interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes dessa forma. Então escreveram Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, e o restante dos seus companheiros: os dinaitas, os afarsaquitas, os tarpelitas, os afarsitas, os arquevitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas e os elamitas, e o restante das nações, as quais o grande e nobre Asnapar trouxe e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão neste lado do rio e em tal tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes: os teus servos, os homens deste lado do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e edificaram aquela cidade rebelde e má, e ergueram as suas muralhas e juntaram os fundamentos. Agora saiba o rei que, caso esta cidade seja edificada e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as receitas dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, e não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso enviamos e certificamos o rei, de que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais. Assim acharás no livro dos registros e saberás que esta cidade
é uma cidade rebelde e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente, as suas muralhas erguidas desta maneira, tu não terás mais porção neste lado do rio. Então enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio. Paz e em tal tempo. A carta que enviastes a nós foi abertamente lida diante de mim. E eu ordenei e uma investigação foi feita e descobriu-se que esta cidade, antigamente, fez insurreição contra os reis e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio, e portagem, tributo e as taxas alfandegárias lhes foram pagos. Dá-tu agora mandamento para fazer com que estes homens pare, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai agora para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinsai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém até os judeus e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho na casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim ele cessou até o 2º ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus lhes ajudando. Ao mesmo tempo vieram até eles Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros. E assim lhes disseram: quem vos ordenou a edificar esta casa e a construir esta muralha? Então nós lhes dissemos dessa forma: quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, para que eles não pudessem fazê-lo cessar até que a questão viesse até Dario, e então eles retornaram a resposta por carta acerca desta questão. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfasaquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito assim: para Dario, o rei, toda paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província da Judéia, à casa do grande Deus, a qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes, e esta obra avança com rapidez e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos ordenou a edificar esta casa e a levantar estas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes, para certificar-te
para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta dizendo: Nós somos os servos do Deus do céu e terra e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus do céu, ele os deu na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de Ciro, o rei da Babilônia, o mesmo rei Ciro editou um decreto para edificar esta casa de Deus. E também os vasos de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estava em Jerusalém, e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou do templo de Babilônia e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador. E disse-lhe: Toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio o mesmo Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E desde aquele tempo até agora, ela tem estado em edificação e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão que o rei nos envia sua consideração. Esdras, capítulo de número 6. Então o rei Dario editou um decreto e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia, e foi encontrado em Aquemetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. E também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia, e voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os afarsaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos quanto carneiros e cordeiros,
para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado dia após dia sem falta, e para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa e, sendo erguida, que ele seja pregado nela, e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, fiz um decreto, que isto seja feito rapidamente. Então, Tatenai, governador deste lado do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dario, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido. E eles edificaram e a acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel e de acordo com o mandamento de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o restante dos filhos do cativeiro celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. E ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do 1º mês. Porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos, todos eles estavam puros e mataram o cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundície dos pagãos da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém? Maravilhosa leitura, né? Eu gostei bastante. Não tem a passagem que eu gostaria de deixar para vocês, não está aqui nesta passagem que nós lemos hoje, tá ok? Nesses 3 capítulos. Mas isso ficou muito forte no meu coração hoje, que está na carta aos Colossenses. Nós já lemos, né? Quem está fazendo a jornada, carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. E diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem.
ok? E essa palavra ficou muito forte no meu coração, de que tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós devemos fazer com excelência, como se a Deus estivéssemos fazendo, né? Por uma cristoincidência, né, como a gente diz, hoje o tema foi essa construção da casa do Senhor, na qual os levitas, os trabalhadores estavam empenhados em fazer aquilo que era a vontade do Senhor, da melhor forma possível. E como vimos, os inimigos vieram e disseram, olha, estão fazendo lá, eles já têm um passado aí de rebeldia, então não deixe que eles façam, né, essa obra. E acontece muitas vezes isso, né? Nós estamos numa obra fazendo alguma coisa e pessoas que estão de fora vêm e dizem, olha, não deixe que ele continue fazendo porque talvez não fique legal, já deu problema no passado, não é verdade? E muitas vezes foi a direção de Deus, como estava aqui, pelo profeta Ageu, pelo profeta Zacarias, que o Senhor havia ordenado, né? E ele havia ordenado por uma força externa, que era por causa do rei Ciro, ok? O rei Ciro foi estimulado por Deus a realizar esta obra. Então, muitas vezes, esse tema nem estava no meu coração, mas agora que nós acabamos de ler, mas muitas vezes, como quando Deus mesmo às vezes orienta as pessoas a fazerem as coisas, existem, lógico, aqueles que não querem, né, que aquela obra vá para frente. Lógico, né? Muitas vezes acontece isso. Mas qual que deve ser o posicionamento? Eu vou fazer da melhor forma até onde eu puder, ok? E eles acabaram, no caso, houve uma parada da obra, mas o Senhor entrou com a sua força, houveram as argumentações e depois das investigações, né, do rei Artaxerxes, então descobriu-se que sim, havia um decreto e que isso não poderia ser feito, tá bom? Então eu queria deixar isso para você que está nos acompanhando nessa leitura, que isso foi muito forte, assim, tudo que vier à nossa mão, que nós possamos fazer como se a Deus estivéssemos fazendo. As pequenas coisas, porque ele diz, a recompensa virá, ok? Ele não vai dar nada em nossa mão. Falou muito comigo isso, viu? Tô falando para você, mas aquilo veio para mim antes. Olha, não vou te dar nada na sua mão se você não for fiel no pouco, para que eu possa te colocar no que é maior, tá bom? Então, tudo que vier, façamos como se ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Pai estivéssemos fazendo. Amém? Bom, era isso que eu queria falar. Então, vamos orar agora. Pai, muito obrigada. Maravilhoso, texto maravilhoso. Como é bom estarmos conhecendo a palavra do Senhor, versículo por versículo. Ainda que, no meu caso, eu não guarde todas as coisas, mas ainda assim, Pai, quão importante é, porque a essência com certeza vai ficar marcada no nosso coração, né? Muito obrigada, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia poderoso, um dia maravilhoso, onde nós pudemos fazer coisas de forma excelente, como se ao Senhor estivéssemos fazendo. Muito obrigada, porque esta habilidade, não temos dúvida alguma de que vem do Senhor. Esta habilidade de ter este coração voltado para realizar aquilo com excelência só poderia vir do Deus que fez tudo magnificamente, que fez uma obra perfeita. Então, com certeza, a nossa fonte é o Senhor. Eu louvo, agradeço ao Senhor, agradeço por cada pessoa. Eu sei que as palavras do Senhor, elas têm um propósito, né? Então, eu sei que o Senhor nos levou a meditar nisso hoje, para que posteriormente nós utilizemos tudo isso para continuarmos no caminho, olhando para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e seguindo
em frente. Obrigada, Senhor. Gratidão pelo teu amor, pela misericórdia que o Senhor derrama todos os dias, o Senhor dispensa para nós. Obrigada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe. Amanhã é o nosso último vídeo, então, do livro de Esdras, porque ele só tem 10 capítulos, né? Então, amanhã se prepara, toma aí uma vitamina, porque amanhã nós vamos ler 4 capítulos, tá bom? Porque são os 4 últimos capítulos do livro de Esdras, tá bom? Deus abençoe sua vida, uma excelente noite e dia, seja que hora que você esteja ouvindo, né? Acompanhando, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.